Olá, o estudo de hoje, o estudo 155, tem várias mitzvot. Todas elas estão relacionadas aos Kohanim, os sacerdotes no templo. Então temos aqui a proibição 75. Um Kohen impuro não deve oficiar no santuário. Ontem já mencionamos que tem a proibição de uma pessoa impura estar dentro do santuário, entrar dentro do santuário em determinados lugares. Agora, a proibição aqui é uma proibição a mais. Um Kohen, além que ele não pode entrar, quando está impuro, além que ele não pode entrar no santuário, ele tampouco pode oficiar, fazer um trabalho. E se ele faz o trabalho, é inválido. Então ele está um Kohen, uma proibição extra para o Kohen, porque a proibição de entrar no santuário impuro é para qualquer pessoa. Uma proibição a mais ao Kohen é que ele não pode trabalhar, ele não pode fazer nenhum dos serviços do templo quando ele está impuro. Depois temos a proibição 76. Um Kohen que está Tvul Yom não deve oficiar no santuário. Quem que é Tvul Yom? Então, na verdade é o seguinte, dependendo do grau de impureza, do tipo de impureza que a pessoa contraía, o processo de purificação, às vezes, ele era longo, ele podia conter mais de um estágio, não era só ir no mikve, ele já estava puro. Às vezes, além de ir no mikve, a pessoa tinha que trazer um sacrifício, às vezes a pessoa tinha que esperar alguns dias passarem. Então, o Tvul Yom é justamente um Kohen desses, que ele vai no mikve, mas depois ele ainda tem que esperar o pôr do sol para concluir o processo de purificação dele. Então, mesmo se ele já fez o que estava no alcance dele de fazer, ele já foi no mikve, mas ainda não foi o pôr do sol. Em outras palavras, ele já fez uma parte do processo de purificação, e que para determinados assuntos ele já é considerado puro, mas enquanto ele não está puro completamente, que ele ainda não fez, não esperou o dia passar, ele é Tvul Yom. Tvul Yom, traduzindo, literalmente significa mergulho, Yom, dia. Ele mergulhou, mas ele tem que esperar o passar do dia, ele tem que esperar o dia passar, que daí ele o tempo vai trazer a conclusão do processo de purificação dele. Então, esse Kohen que está nessa situação, por mais que ele já foi no mikve, ele já mergulhou na mikve, ele não pode servir até que se conclua todo o processo de purificação dele. Depois temos o mandamento 24, que é as abluções dos Kohanim. Um dos utensílios que tinha lá no templo, que ficava no pátio do templo, perto do altar, era uma espécie de uma vasilha de água, da qual os Kohanim lavavam suas mãos e seus pés. A Torá ela instruiu que os Kohanim devem lavar suas mãos e seus pés antes de fazerem um serviço no templo. Então eles iam até essa vasilha de água, eles pegavam e lavavam as suas mãos e os pés. Isso aqui fazia parte da preparação para o serviço no templo, de que eles tinham que lavar as mãos e os pés antes de fazerem o serviço. Sobre isso, na verdade, nós temos um costume hoje que se costuma fazer um netilat yadayim, lavar a mão sem bênção, sem fazer nenhuma brachá, mas antes da reza a gente costuma lavar as mãos, e uma das explicações justamente é para lembrar isso, que os Kohanim eles lavavam as mãos antes do serviço no templo. Então nós, antes de fazer nossas orações, que está no lugar do serviço dos templos, no lugar dos serviços no templo, nós lavamos nossas mãos. Depois temos a proibição 69, um Kohen com defeito não deve entrar em nenhuma parte do santuário. Na verdade, tem lugares específicos onde um Kohen que tem algum defeito físico ele não pode entrar. Da Torá ela lista quais são os defeitos. Uma das explicações, por isso talvez a gente pode explicar o seguinte, que o templo era um local que as pessoas iam para fazer os sacrifícios. Eles tinham que manter então um estado de concentração muito alto. E se aparecia alguém que tinha um defeito físico que talvez chamasse a atenção, isso aqui poderia acabar distraindo as pessoas. Então, uma das instruções que Deus deu é que um Kohen, essa aqui não é uma explicação definitiva, não sei se temos explicação definitiva dessa proibição, mas é uma proibição da Torá que um Kohen que tem determinados defeitos físicos que são listados na Torá, ele não pode entrar a partir de um certo local, ele não deve entrar no templo. Depois temos a proibição 70, que um Kohen com um defeito, um Kohen que tem algum desses defeitos, ele não deve trabalhar no santuário, mesmo se ele não está numa dessas partes que ele não pode entrar, ele não pode fazer uma parte do serviço no templo. E depois temos finalmente a proibição 71, que é um Kohen com um defeito temporário, mesmo se esse defeito físico não é algo permanente, é algo que ele tem como se curar, ou ele vai se curar eventualmente, e ele não pode, enquanto ele está com esse defeito, ele não deve servir no templo até que ele corrija isso aqui. E a lista de defeitos da Torá ela
ela é grande, às vezes uma verruga pode ser algo que é considerado um defeito, e que ele tem que esperar essa verruga passar, ou curar ela, para tirar ela para poder servir no templo. Então são vários, a Torá ela lista vários defeitos físicos que proíbem o Kohen de servir no templo.